Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta noite. A igreja está muito bonita em pé, então vamos permanecer em pé mais um pouquinho? Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Tiago, no capítulo 2, e vamos ler alguns versículos. Amém. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Aleluia. Escorregando aqui um breve aviso, teens, quinta-feira temos novidades para vocês para o dia 5 de novembro, não faltem. Saiu sem querer. Vamos lá, então, a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Ela é verdadeira e eficaz, fale aos nossos corações de forma poderosa. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem-vos sentar, amados? Quando lemos essa carta, ou falamos da carta de Tiago, já vem à nossa mente dois assuntos que permeiam em toda a carta, mais especificamente a partir do capítulo 1, indo até o 5º, sendo que nesses dois assuntos nós temos essa didática que é utilizada aqui, esse método por Tiago. Essa carta é uma carta universal, é uma carta geral, ela não foi escrita a um grupo específico, então nós percebemos que essa carta, ela vai atender uma demanda de judeus cristãos que precisavam de ouvir algo na qual Tiago, como líder, havia percebido que estava com uma deficiência. É uma carta muito especial e eu percebo que, às vezes, as pessoas têm grande dificuldade de falar sobre esse assunto, porque Tiago, diferente de outros que escreveram, ele não começa filhinhos, ele não começa amados, ele fala bem diretamente, meus irmãos. Então, essa carta, por ser tão objetiva, alguns teólogos a têm como muito dura. Eu não entendo dessa forma, porque a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar. Se está aqui, é para nos
direcionar para chegarmos mais perto de Deus. Eu não sei se os irmãos estão prestando atenção nas mensagens que há uma média de 1 mês e meio para cá, nós temos ouvido aqui na AD Família. São mensagens que nos chamam à responsabilidade, ao compromisso com Deus, e não é diferente. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Porque imediatamente veio em meu coração o desejo de falar o sermão da montanha. Quando eu abri, Deus falou assim, ó, não é isso não, hein? Não é isso não, isso aí dá umas 5 mensagens. Melhor você entrar ao outro lado. Eu falei, tá bem. E começamos a pensar, eu falei, Senhor, vai direcionando fé e obras. E aí, encontramos nessa carta aquilo que Deus nos direciona. Essa carta, ela é diferenciada porque ela traz para nós ensinamentos preciosos e nos relembra sobre a nossa identidade e quem nós precisamos continuar sendo. Não é somente a salvação, não é somente aquele momento do levantar a mão e reconhecer. Esse Tiago aqui, falando um pouco de Tiago, esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo. Esse aqui é o meio-irmão de Jesus. Ele, inicialmente, quando Jesus tem o seu ministério, ele tem grande dificuldade de aceitação com relação ao ministério de Jesus, sabendo que o seu irmão mais velho ali estava falando que ele era o Filho de Deus. Então, ele teve essa dificuldade. Mas, após a ressurreição de Cristo, esse Tiago, meio-irmão de Jesus, se levanta como um dos maiores líderes da comunidade evangélica em Jerusalém. E ele, exatamente a partir dessa carta, ele percebe que essa incoerência entre a fala e o viver está tendo esse confronto dentro da igreja, e ele começa a escrever essa carta. Irmãos, quando eles escreviam essas cartas, é porque eles não tinham tanto tempo assim, como nós, ou facilidades como nós temos hoje, a internet. Qualquer coisa nós passamos uma mensagem imediatamente, o que queremos falar, o que queremos nos posicionar. Diferente deles, não era assim. Eles tinham o tempo todo tomado, voltado para as coisas de Deus, e era tudo muito mais difícil. Então, eles viam essa necessidade, escreviam a carta e enviavam. A grande verdade é que Tiago agora se levanta como um grande líder. E eu digo aqui para os irmãos, líder tem que ser diferenciado. Tem que ter. Ele tem que olhar e tem que perceber aonde está a deficiência e vamos sanar essa deficiência. E foi exatamente o que Tiago fez. Vou escrever, e ele começa no primeiro capítulo, na verdade, esse livro com dois objetivos principais, que é, o primeiro, fortalecer a igreja do Senhor, que ali estava sofrendo, como sempre. A igreja do Senhor sempre sofre perseguições, é normal. E o segundo objetivo dessa carta é trazer para os irmãos o entendimento sobre a incoerência da pregação ou da fala versus prática. Fé sem obras é morta, que aí ele inicia logo no capítulo 2 sobre a questão de acepção de pessoas e entra nesse assunto. Vamos então trabalhar com o próprio texto, vamos entender esse texto. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, nós vamos versículo por versículo, porque nós temos um tempinho, então vamos aproveitar. Vamos ler e vamos refletir sobre ele. Diz assim o versículo 14, ele inicia assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago aqui não é contra ter fé, pelo contrário, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago aqui não está dizendo que não pode ter fé, pelo contrário, ele complementa o que Paulo fala. Porém, o único problema é que os crentes daquela época, eles estavam vivenciando um momento em que eles estavam entendendo que a fé era o suficiente. Eu tenho fé, eu estou na igreja, eu faço aqui a minha participação
e agora eu não preciso mais de prática. Ele consegue detectar isso e, a partir daí, ele começa a questionar e, consequentemente, enviando através de uma forma literária, escrevendo a eles. É uma forma diferenciada. Aí ele começa com uma analogia. Dentro desses versículos agora, temos quatro proposições ou argumentos que ele se utiliza. Dentro dessa pergunta que ele coloca, quem tem fé, porventura a fé, só a fé, pode salvá-lo? Óbvio que a resposta é não. E ele começa, então, com uma analogia. Ele começa do versículo 15 e vai nos versículos seguintes. Diz assim o 15: e se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ele está colocando aqui a seguinte questão: os irmãos lá da cidade ou do local onde ele estava e nas cidades circunvizinhas, eles estavam vivenciando esse momento. Eles eram pessoas com baixa renda, eram soldados, diaristas, eram pequenos agricultores. Então, ele começa a utilizar de uma analogia, mas de uma realidade também. E ele expõe aqui, que como assim que você vai dizer que tem fé, que você acredita em Deus, mas se você vê alguém com necessidade, você vai dizer para ele, vai em paz, Deus te abençoe. Não tem prática nisso. É uma falsa piedade. Deus nos chama a atenção nesta noite, nos alerta nesta noite. Vamos professar a nossa fé? Sim, mas também vamos ter prática cristã. Aleluia! E ele continua nos falando aqui, no versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé. Eu quero uma pausa aqui, porque Tiago se utiliza de uma forma literária que os filósofos daquela época utilizavam, e também o apóstolo Paulo. Ele começa a fazer uma discussão com alguém imaginário. É isso que vai acontecer agora, a partir do versículo 18. Ele diz assim, mas dirá alguém, esse alguém é Tiago. Ele está falando, tu tens a fé e eu, Tiago, tenho as obras. Aí ele fala, essa discussão imaginária, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostra-me você. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, a grande verdade, a grande realidade é que a fé, para ela ser evidenciada, é preciso de obras. E quais são essas obras que aqui Tiago expõe? Não são somente aquelas obras que nós imaginamos, a caridade, a hospitalidade, o amor. Não é, não. É muito mais profundo do que isso. Aqui se trata de obediência a Deus. Aqui se trata de temor a Deus. Aqui se trata de tremor a Deus e não somente temor. Irmãos, é muito profundo o que Tiago nos expõe. Nós estamos vivendo em dias em que tudo é uma alegria. O crente não pode passar por provas. Não existe isso. Eu nasci para ser feliz. É essa a ideia que tem sido apregoada nesses últimos tempos. Eu nasci para ser feliz. Então, qualquer provinha que vem, não. Está tudo contra mim. Olha, o inimigo está furioso. Não é bem assim. Nós somos provados. Nós somos testados. A nossa fé, ela é provada. Ela precisa ser provada. Sabe por quê, irmãos? Porque depois de ser provada, a nossa prática vai demonstrar se ela é preciosa, se ela é uma fé inabalável diante do nosso Deus. Tiago ainda prossegue. Irmãos, essa carta, ela é tão especial, ela é tão diferenciada, que eu estava observando sobre alguns
grandes reformadores da igreja, que eles citam bastante o apóstolo Paulo, mas deixam um pouco de lado Tiago. Eu falei, mas espera aí, essa carta é extremamente atual. Deus nos chama para uma conversa em particular. Deus nos chama para um alerta. Nós fomos trazidos para esse lugar, para a De Família. Deus nos deu uma grande bênção, irmãos. Olha, Deus, vocês, às vezes, nós estamos aqui e nós não temos não conseguimos mensurar o que Deus fez, essa bênção que Deus nos deu. Então, Deus nos reuniu aqui, Deus nos trouxe para cá, Deus cuida de nós, cura as nossas feridas. A cada dia estamos melhorando, mas hoje quando eu estava em casa, eu falei, Senhor, que palavra é essa? Ele falou, Deus falou ao meu coração da seguinte forma, Mônica, eu tenho cuidado de cada um, eu tenho restaurado a cada coração aqui, mas também eu preciso que eles entendam sobre a prática cristã. Eu preciso que eles saibam que é preciso ter fé em mim, mas também vai ter que praticar. Vai ter que praticar isso. E aqui ele continua falando, Tiago continua expondo, no versículo 19, a segunda argumentação. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha que tremendo isso. As pessoas às vezes falam assim, eu creio em Deus, professam a fé. Eu sou crente. Ninguém aqui fica como espião. 007, que ninguém sabe que é crente. Não, todo mundo aqui já declara sua fé. Eu professo onde vou que sou cristã. O problema não é esse. O problema que o Tiago estava falando não é esse. Faz muito bem. Vocês fazem isso, vocês fazem muito bem. O problema não é esse. Aí ele coloca, também os demônios o creem e estremecem. Vocês se lembram lá do endemoniado de Gadara? Quando ele viu Jesus, ele reconheceu quem era. Tu és o Filho de Deus. Ele sabia, e a Bíblia relata aqui que os demônios creem e também tremem. Sabe por quê, irmãos? Porque no juízo, eles sabem que serão julgados. Eles sabem que serão condenados. Só que nós temos que tomar um certo cuidado. Porque às vezes nós com a cara mais limpa do mundo, não é? Diante de Deus, eu creio, mas a nossa fé não condiz com a nossa prática. E precisamos a cada dia nos santificar em Cristo. É Ele que nos dá condições. Nós não temos, mas é Ele que nos dá condições de nos santificarmos pela sua palavra. Ele prossegue ainda no versículo 20, dizendo, mas, ó homem vão. Homem vão é pessoa insensata. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E aí, ele entra num último estágio. Ele entra no estágio de demonstração bíblica. Ele expõe aqui 2 exemplos extraordinários e totalmente contrapostos. Primeiro, ele coloca ou expõe aqui no versículo 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Quando ele coloca sobre Abraão, é muito fácil de entender, é muito fácil de compreender. Abraão, o pai na fé, conhecido assim, ele, em Gênesis, no capítulo 15, nós vamos encontrar essa história onde Deus fez promessas a Abraão. No capítulo 17, Deus continua a fazer essas promessas, relembra Abraão. Já no capítulo 22 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus fazendo aquele pedido que nós conhecemos: entregue-me o teu filho. E por que ele cita então Abraão? Porque a fé de Abraão, a Bíblia fala que isso lhe foi imputado, porque ele teve fé, ele creu,
Porém, a sua obediência a Deus em oferecer o seu filho sacrifício foram as obras na qual ele realizou. Chegou até o fim, foi até o último momento. E o anjo do Senhor bradou: não faças mal ao menino, porque agora sei que tu me temes. Olha aí, irmãos, a fé cooperando com as obras. Meu Deus, que coisa maravilhosa de a gente ver. A fé cooperou com as obras. Detalhe, quando foi enviada a promessa para Abraão, para que ele olhasse e visse as estrelas do céu, que seria numerosa a sua geração, ou a futura geração na qual viria dele, aí está incluso o Messias. Aí está incluso o Messias. Abraão creu. O que aconteceu com Abraão foi a mesma fé que a nossa. A diferença é que Abraão olhou para o futuro, nós olhamos para o passado. Jesus na cruz do Calvário. Essa foi a diferença. E por isso ele é citado aqui como um homem que teve fé e obras. Ele prossegue no versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Fé sem obras é inútil, é morta. É o que Tiago está nos chamando a atenção nesta noite. Ele nos chama a atenção e nos faz um alerta. Vamos ter fé em Cristo, vamos professar a nossa fé, mas vamos também ter obras. Irmãos, nós vamos entrar num dos maiores desafios de todos os tempos. Você fala, mesmo, Mônica? Sim, vamos entrar em alguns desafios. Desafios para o nosso país, desafios para a nossa igreja, e também falo para vocês que haverá desafio de forma individual. Não se iludam. Porém, por isso que essa palavra é tão importante para nós nessa noite. Nós precisamos dessa fé salvífica, porém, precisamos também ter atitudes e comportamentos que são relacionados aos princípios de Deus. Nós estamos sendo também exortados nessa noite. Nossa orelha foi puxada. Quando eu estava em casa, eu falei, eita Deus, eu senti agora uma puxadinha de orelha, foi bem de leve, foi gostosa. Porque quando Deus chama atenção, quando Deus nos alerta, é porque, irmãos, Ele está querendo direcionar de forma diferente. Ele está querendo nos mostrar o que virá. O primeiro desafio é para o nosso país, sim. O segundo desafio para a nossa igreja, para essa construção. Porém, quando eu estava em casa, Deus falou assim, vai ser tão lindo, vai ser tão maravilhoso, as coisas acontecendo, que as pessoas vão falar, é sério? Desse jeito que vai acontecer? É. Sabe por quê? Porque a potente e poderosa mão do Senhor é que fará com que aconteça. É Ele, irmãos. É Ele. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Os desafios existem. As dificuldades sempre existirão. O que não pode acontecer é existir a fé, nós professarmos a fé, mas não praticarmos essa fé. Isso é que não pode acontecer. E aí ele prossegue. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Em 2 Crônicas relata que ele era, ou foi chamado como amigo de Deus. Abraão, diferenciado, porém esperado. Era esperado. No versículo 24, ele prossegue dizendo, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Fé cooperando com obras. E aí, a partir do versículo 25, nós temos a maior surpresa. A maior surpresa que Tiago argumenta aqui. Ele poderia ter citado qualquer um, irmão. Se fosse eu falava logo, Daniel. Daniel, meu Deus, o homem foi jogado na cova dos leões. O que é aquilo? Né? Jeremias foi jogado no poço. Isso sim,
fé, que prática. Eu falaria isso. Aí vem Tiago, com muita maestria, e diz o seguinte, no versículo 25, e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Por que Raabe? Poderia ter sido qualquer outro. A história de Raabe, todos nós conhecemos. Era uma meretriz, morava na cidade de Jericó, e ela recebeu os emissários quando Josué enviou para averiguar a terra. Então, essa mulher, ela falou, primeiro ponto, ouvi falar do Deus de vocês, que ele, destruiu os egípcios e ainda cuida dos reis da região que estão cercando. Ela ouviu falar, então ela creu. Primeiro ponto. O segundo ponto é que essa mulher fosse pega, ela seria morta. Ela arriscou a sua vida para guardar os emissários durante um tempo. E detalhe, tá? Não vamos criticar Raabe no aspecto de que ela ali falou algo que não era verdade para eles quando chegaram, teoricamente, a polícia da época, né? Buscando ali os espias. Ela disse, eles já estiveram por aqui, mas já foram. Corre um pouquinho que vocês conseguem pegar ele lá no Rio. É uma cananeia, uma pagã, é perdoável. Fato é que a Bíblia a coloca aqui como uma mulher de fé e prática. Tiago a expõe ou coloca em seu nome aqui, contrapondo com o maior exemplo de fé, Abraão. Aí eu pergunto, por quê? Eu fiquei pensando, por quê? Abraão e Raabe. Sabe por quê? Porque os princípios de Deus, eles não são somente para um tipo de pessoa. Ele é para você, é para você, é para você, é para você e é para mim. Eles não se modificam. Alguém pode dizer assim, Senhor, o Senhor vai abrir uma exceção para mim, viu? O Senhor vai abrir uma exceção para mim, porque o Senhor sabe da minha dificuldade? Não. A resposta de Deus é não. A resposta de Deus é não. Não haverá exceções. Não haverá exceções. Um grande pastor, bem renomado, ele contou algo e eu fiquei observando essa colocação, achei interessante. Falei, essa cabe hoje, dentro da mensagem. Sabe que pastor recebe muitos membros de igreja para expor as suas situações dificultosas? Ele recebeu uma irmã no seu gabinete pastoral. Essa irmã disse o seguinte para o pastor, pastor, meu marido está me traindo. O pastor, sério, irmã? Sim. Como é que você sabe, minha irmã? E ela disse, eu sei. Aí o pastor, pois é, o que nós podemos fazer? Chamou o esposo, tudo da igreja, chamou e disse para ele a seguinte frase, meu irmão, aconteceu isso, a sua esposa me procurou e ela disse que você está traindo. Ele falou, pastor, que nada. Essa mulher, eu amo essa mulher. Essa mulher tem ciúme de mim desde que eu era jovem. Nada, eu amo. E o pastor contando, ele falou assim, irmãos, o irmão não piscava o olho, não tremia, não batia o pé, sabe? Porque quando a pessoa fica tensa ou está mentindo, a gente percebe, né? Tem algumas atitudes que começam a se modificar. Quem sabe ler, já dá uma... Opa! Porque quem é líder, com o tempo, vai adquirindo essas habilidades. Olha, fala, rapaz, você está mentindo. Mas o pastor não percebeu isso nele. E ele, pastor, que nada. Invenção dela. Muito bem. O pastor voltou para a irmã e falou, minha irmã, eu acho que você está enganada mesmo, é coisa da sua cabeça. Não... Eu conversei com ele, nada. Eu acho que a irmã tem que se acalmar. Passou aí uma média de 2 semanas e ela chega com o telefone e mostra ao pastor. Pastor, aqui, as mensagens que ele recebeu. Aí o pastor lê, meu Deus, que isso? Sério? Chamou o cidadão. Quando chama o cidadão, o pastor já fala para ele, aqui estão aqui as provas.
Realmente, você cometeu alguma falha aí. O que houve? Irmão, na hora desmontou. Pastor. O cidadão nem se piscava. Ele nem se movimentava de forma diferente. Isso preocupa. A Bíblia fala que até o diabo treme. Que até o diabo estremece. Muito obrigado. Que até o diabo sabe quem ele é. E às vezes, a pessoa com a maior simplicidade, não, estou bem. Não é bem assim. Após isso, irmãos, após essa situação, o pastor não ficou resolvido entre eles, e o pastor, muito sábio, disse: meu irmão, essa foi a primeira vez, e ele disse: já que o senhor falou, não é? Por isso nós precisamos ter cuidados. Fé e obras cooperam. Quem tiver só fé, sem as obras, vai ser inútil. Só obras não vão salvar, mas elas vão cooperar para a salvação. Vão ajudar. Raabe foi essa mulher que recebeu esses emissários. E, sendo essa mulher tão diferenciada, entrou na genealogia de Jesus Cristo. Entrando na genealogia de Jesus Cristo, Raabe, a partir de então, nós temos um momento diferenciado na qual Jesus demonstra que para ele não existe ninguém superior e que os seus princípios e mandamentos servem para todos. A partir de então, vamos para o último versículo, que nos diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo, ou melhor, o espírito está para o corpo, assim também as obras para a nossa fé. O corpo, ele precisa de vida. Essa vida, esse espírito de vida, está soprando, ou foi soprado inicialmente em Gênesis. Assim também, nós precisamos ter obras em nosso dia a dia. Irmãos, vamos ser aqui muito verdadeiros, não é fácil. Não é fácil. Mas é importante nós percebermos que o processo da santificação, ele precisa ser contínuo em nossas vidas. Ele precisa estar em cada momento atuando em nossas vidas. Se hoje nós estamos bem, amanhã precisamos estar melhor. Depois de amanhã, melhor ainda. Para que o nome de Deus seja engrandecido nas nossas vidas. Quando começamos a falar, eu percebi que os irmãos esperavam algo do gênero: é glória que sobe, é glória que desce. Irmãos, eu sou muito sincera, a gente percebe, dá para ver daqui. Né? É glória que sobe, é glória que desce, vai uma rajada de fogo. A rajada de fogo hoje é sem fé, é impossível agradar a Deus, porém, se não tiver obras, não vai acontecer de nada diferente na nossa vida. Essa é a palavra de hoje. Essa é a rajada de Jeová para a gente hoje. Vamos praticar. Vamos praticar. Irmãos, eu estou aqui morrendo de calor. O irmão até trouxe uma toalha. Muito obrigado para o irmão aí, ó. Bênção pura. Porque aqui em cima parece que é mais quente, né? Aqui em cima parece que é mais calor. E esse calor aqui, eu falo isso muito naturalmente, não é um calor espiritual, não. Um calor mesmo humano. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele se preocupa tanto conosco, que Ele quer que nos santifiquemos a cada dia. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É duro? É. Mas Deus falou com tanto carinho através de Tiago,
Deus falou com tanto amor através de Tiago para nós nesta noite. Fé e obras andam de mãos dadas. Sem fé não dá para sermos salvos, mas sem as obras é impossível chegarmos lá. Nesta noite, revigore-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, professe a sua fé onde você estiver, não tem nenhum problema. Diga mesmo, eu sou evangélica, eu sou cristã, não tem problema. Mas vamos praticar. O mundo quer ver isso em nós. Sabe qual é a referência do mundo? Quer gostemos ou não, quer queiramos ou não, somos nós. A igreja, quando fala assim, ali tem um crente, ali tem uma serva, um servo do Senhor. Olha, o negócio é diferente. É diferente. E nós somos essa referência para esta geração, para este momento a qual Deus nos plantou aqui neste lugar. Nós ainda veremos, irmãos, muitas situações que nós vamos ficar assim, ó. Oh, é? Sério? Aí nós vamos fazer o quê? Olhar para a palavra do Senhor, porque a nossa fé está fortalecida, a nossa fé está firme. Nós não ficamos, ó, lá e cá. É qualquer ventinho. Ai, Jesus, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Eu estou magoado, eu estou muito magoado. Que magoado o quê? Pega as tuas coisas, senta aí com a mágoa, com tudo, tá chateado. É aqui que você vai ouvir a palavra, é aqui que vai ter libertação. Outra coisa, viu? Outra coisa, irmãos. Ai, porque tem aqui, estão vigiando. Deixa vigiar. Nós somos luz. Nós somos luz, irmão. Deixa vigiar. Deixa ficar. Ai, não, que nada. Deixa olhar. A AD Família é referência. Nós somos referências. Onde nós formos, nós não temos que ter vergonha de falar nada, não. Somos a AD Família. Somos de Deus. A minha fé coopera com as minhas obras. Aleluia, aleluia. Sejamos fortalecidos por Deus nesta noite. Que o nosso Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem de pé, irmãos. Dá para cantar um louvor finalizando? Combinandinho aqui? Pode ser? Vamos louvar ao Senhor juntos, permite, pastor? Amém. Vamos estar louvando um pouquinho mais ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra. A hora já vai e Jesus já vem. Eu pensei comigo aqui. Eu tenho quase uma média de 50 minutos. Eu falo 40, irmãos, tranquilamente. Sabe por quê? O que Deus quer falar é rápido, direto, objetivo. E é o que Ele fez nesta noite. Nos falou diretamente. Sejamos santificados a cada dia um pouquinho mais. Vamos louvar ao Senhor? Qual vai ser o louvor? Vamos juntos adorá-lo. Que nesta noite, você que adentrou por essas portas, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não reconhece Jesus como seu Salvador, saiba que aqui, dentro deste lugar, dentro da casa do nosso Deus, é assim. Nós falamos a verdade, nós falamos a palavra, nós falamos o que precisa ser dito mediante a luz dessa poderosa palavra. E eu não me preocupo não, irmãos, quando está assim, ó, como é que é? Foguetinho de fogo, avião, não ligo para isso não. O que eu ligo é quando alguém sai daqui e fala assim, meu Deus, aquela palavra mexeu comigo, sabe? Eu preciso me santificar. Aí sim, o negócio flui. Agora, se quiser também aí dar um aviãozinho, não tem problema não, porque a gente adora o Senhor da melhor forma possível, amém? A tua palavra escondi. Vamos louvar juntos? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue e lavei, e das tuas águas bebi. A água foi jorrada aqui nesta noite. Pra ser um profeta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
alguém aqui nesta noite que quer ter esse encontro maravilhoso com esse Deus que nos ajuda a cada dia, que nos fortalece a cada dia, que vem aqui até aqui à frente. Se há alguém do seu lado, você sabe que não faz parte dessa família linda e abençoada que somos a De Família, convide-o para estar aqui. Há alguém? Aproxime-se. Enquanto isso, estaremos orando e agradecendo a Deus por este lindo momento, a qual o Senhor tem nos concedido. Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, a Tua palavra foi mencionada, foi dita nesta noite. Foi o Senhor que assim quis, foi o Senhor que direcionou. E eu creio, Senhor, que nós fomos alimentados com ela, fomos relembrados, Pai, que fé é maravilhoso, que precisamos tê-la, exercê-la, mas precisamos também da prática. Nos ajude a cada dia. Senhor, nesta noite, fortaleça mentes, fortaleça corações, fortaleça, Senhor, esse corpo debilitado, mas que chegou aqui nesta noite e vai sair daqui radiante, vai sair daqui feliz, porque é o Senhor que trabalha, é o Senhor que faz, é o Senhor que age, e operando o Senhor, quem impedirá? Te agradecemos por tudo nesta noite. Fica conosco, Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.